Holding familiar possibilita redução de imposto de renda sobre imóveis. Esta matéria foi publicada no jornal O Estado de São Paulo no dia 23 de setembro de 2023, na página P12. Enquanto pessoa física recolhe 27,5% de imposto sobre aluguéis, pessoa jurídica paga de 13% a 15%. Modalidade ajuda em questões sucessórias. Holding familiar é uma figura jurídica que, à primeira vista, soa como um instrumento exclusivo dos mais ricos, mas ela também pode ser uma solução de planejamento tributário e sucessório para a classe média que tem preferência por gerar renda por meio de aluguéis de imóveis comerciais. Para especialistas, basta o investidor possuir algumas unidades imobiliárias para se pensar em abrir uma holding. O instrumento pode ser usado como estratégia de melhoria do planejamento patrimonial da família e da organização sucessória, além de trazer vantagens tributárias. Um patrimônio de 3, 4 imóveis, às vezes investidos em flats, já justificaria uma família pensar na possibilidade, diz a advogada Gisele Martorelli, especializada em direito familiar. A primeira vantagem é de que uma holding patrimonial gera um bom desconto no imposto de renda pago sobre o rendimento dos aluguéis. A pessoa jurídica, as PJ, paga menos imposto que a pessoa física. A pessoa jurídica pode arcar com 13% a 15% de imposto de renda, enquanto a pessoa física vai encarar uma alíquota de 27,5%. Lembra? Formalizar a estrutura de uma holding também traz vantagens sob o ponto de vista sucessório, já que o patrimônio familiar vai ficar sobre um único guarda-chuva. A principal vantagem está em tirar a titularidade direta da pessoa física. No caso de sucessão, haverá a doação de cotas da empresa para os herdeiros e não dos imóveis. Não precisa fazer inventário, explica Alexandre Brito, sócio da Finacap Investimentos. O lado negativo é que abrir uma holding patrimonial em nome da família não é uma tarefa trivial e muito menos barata. Exige a contratação de advogado especializado, contador, balanço patrimonial, demonstrativo de imposto de renda, além do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, para integralizar os imóveis. O custo é maior na largada, mas a manutenção não é alta, diz Brito. Segundo ele, mesmo com todos os custos iniciais, a diferença de mais de 12 pontos percentuais no imposto de renda acaba compensando. A reforma tributária que agora tramita no Senado poderá impactar as holdings patrimoniais. As holdings recebem os aluguéis pagando 15% de imposto de renda e distribuem os lucros de forma isenta atualmente. O fim da isenção sobre a distribuição de proventos vem sendo colocado pelo governo, diz o advogado tributarista Samir Shoaib. É preciso saber o que vem, fazer as contas e ver se ainda será interessante. Outra mudança que vem sendo discutida no Senado é uma alíquota maior sobre o imposto de transmissão causa-mortes e doação, a ITCMD, o que afetaria o patrimônio dos herdeiros. Existe um projeto de lei no Senado que prevê dobrar a alíquota máxima do ITCMD de 8% para 16%.
Isso pode gerar um imposto gigante, diz Gisele. A advogada acredita que a ideia não deverá prosperar no plenário, mas uma progressividade do tributo estadual é provável. Hoje, alguns estados já utilizam alíquotas reduzidas para fortunas menores e cobranças do teto para grandes patrimônios, numa faixa que vai de 4 a 8%. Em São Paulo, por exemplo, não tem alíquota progressiva. E a ideia da reforma é justamente focar no conceito de justiça tributária, obrigando a progressividade do tributo para todos os entes federativos.